Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial aqui do canal Indie Power. Na semana passada eu não coloquei nenhum vídeo aqui no canal porque eu estava fazendo algumas mudanças aqui, na verdade não é nem mudança de casa no caso. Estava fazendo alguns móveis para poder fazer algumas reformas aqui na minha casa. Então acabou ficando uma bagunça muito grande e acabou não tendo como gravar os vídeos, até porque não tinha nem como eu ligar o computador. Então eu fiquei um bom tempo utilizando só o notebook, e o notebook não é muito bom para poder gravar tutorial, para poder trabalhar aqui com as minhas coisas. Mas enfim, aqui eu arrumei mais ou menos, está meio gambiarrado ainda e vai dar para gravar os próximos vídeos sem nenhum problema. Bom, no vídeo de hoje, como você já viu aí no título, eu vou ensinar você a fazer um rio em scroll, um rio que fica passando no cenário. E o que vai ser utilizado aqui, o processo que vai ser utilizado para fazer esse rio, você também pode aplicar em outros tipos de cenários. Você não precisa necessariamente utilizar esse método somente para construir rios, mas também para construir qualquer tipo de cenário que fique passando infinitamente, que é aquele scroll infinito. Porque geralmente os rios dos jogos em 2D, não em todos os jogos, mas em alguns games, utilizam um sistema de rio, de lago, tanto faz, onde você tem objetos e esses objetos ficam passando infinitamente. E você tem meio que camadas desse rio. Então nós vamos fazer aqui, deixar de enrolação e vamos já aqui para o software, que eu vou utilizar a GDevelop 5, mas se você gosta do Construct 3, dá para você fazer basicamente a mesma coisa que a gente vai fazer aqui utilizando o Construct 3. Eu digo isso porque eu já fiz em ambas as ferramentas e é bem parecido o método de se trabalhar com isso, de fazer esse efeito. Outra coisa também, eu não vou passar os gráficos, porque é importante que você crie seus próprios gráficos. Então, eu não vou deixar link para você baixar os gráficos dessa aula, desse vídeo, até porque esses gráficos que eu estou utilizando aqui é o do meu jogo e não tem porquê eu passar eles para você. E é interessante que você crie seus próprios e não fique sempre pegando gráficos da internet. Então, nem que seja no Paint, faça alguma coisa, mesmo que não fique muito bom, mas pelo menos tente fazer um gráfico bacana aí para o seu jogo. Então beleza, estou aqui com a GDevelop 5, vou clicar aqui para adicionar um objeto. Eu vou primeiro começar criando os objetos do meu cenário e depois eu vou dar vida a eles, fazer com que as partes, do caso do rio, se movimentem. Então vou adicionar um Tiled Sprite. Vou colocar o nome aqui de fundo underline cell. Vou vir aqui em Select an Image e Choose a New Image para selecionar uma nova imagem. Eu vou na pasta aqui que eu tenho aqui a minha imagem e vou selecionar o fundo. Outra coisa importante é que sempre que você vai criar ou utilizar esse recurso do Tiled Sprite, é que você tem os tamanhos que você tem que colocar para o seu objeto, que é o tamanho original dele. Não vai ser o tamanho que ele vai ficar dentro do jogo, e sim o tamanho da imagem. Na verdade, não é nem essa imagem, eu peguei aqui errado. Eu quero uma menorzinha que eu tenho aqui, que é bem fininha, já que o Tiled Sprite ele vai repetir essa mesma imagem diversas vezes. Então vamos abrir aqui e deixa eu ver o tamanho dela. É fácil você ver o tamanho da imagem. Só você passar o mouse aqui por cima, aqui no caso 107 e 599. No caso aí você tem que colocar o tamanho da imagem que você está utilizando e não necessariamente esse tamanho que eu coloquei aqui. Então vamos aplicar. Beleza. Vou pegar esse fundo céu, vou jogar ele para cá. Então tá aqui, ó. Eu vou até tirar, na verdade não, vou ampliar aqui, arrastar e ele vai repetindo a imagem. Essa aqui eu vou deixar até um pouco mais para fora da câmera, dessa forma assim.
Eu vou aproveitar e vou fazer uma outra camada também. E vou colocar o meu rio numa camada separada só para ele. Então aqui é o rio. Beleza. Agora eu vou começar a colocar as partes, os pedaços do rio. Deixa eu ver aqui se eu estou enquadrado. Eu estou sem um monitor reserva aqui, então não tem como eu abrir o OBS e o programa ao mesmo tempo. Então eu tenho que monitorar por aqui. Então beleza. Eu vou criar aqui. O meu rio ele vai ser... Deixa eu ver quantos pedaços. 1, 2, 3, 4 pedaços que eu vou utilizar para fazer esse rio. Então vamos clicar aqui para adicionar um novo objeto, Tiled Sprite. Eu vou fazer o meu rio underline 1, que é o primeiro objeto do meu rio. Clicar para selecionar a imagem. Então vamos lá para a pasta e rio 1. É lógico. Como você não tem esses gráficos, você não vai utilizar as mesmas imagens. Então vamos abrir aqui. O tamanho é esse aqui mesmo, 32 por 32. Vou aplicar e vou jogar aqui para a minha cena e jogar ele para a camada do rio. Estava na base layer, vou jogar para a camada rio e vou aumentar dessa forma. Vou adicionar um novo objeto, Tiled Sprite, agora rio underline 2. Vou lá na pasta onde está os meus objetos, então rio 2. O tamanho é basicamente o mesmo. Lembrando, aprenda a fazer seus gráficos para você não depender dos gráficos dos outros. Clicar para adicionar um novo objeto. Agora vai ser outro Tiled Sprite, rio underline 3. O tamanho dele agora vai ser diferente. Vamos lá na pasta. Tá aqui, ó, rio 3. E agora o tamanho 64 por 64. Se você notar, você vai perceber o seguinte. Eu vou até explicar isso para caso você queira criar seus próprios gráficos. Que acontece o seguinte aqui. A primeira camada dos rios, elas têm um tamanho de 32 por 32. E se você observar as ranhuras aqui, o efeito do rio é bem menorzinho. São pequenos tracinhos. Na segunda camada é o mesmo tamanho, que é aquele 32 por 32. Porém, os detalhes já são maiores, as ondas já são maiores. Nesse outro aqui já dobrou o tamanho, é 64 por 64. E os detalhes também aumentaram. Ou seja, quanto mais para baixo aqui está esse rio, mais próximo do observador. Ou seja, essa parte aqui está mais próxima do observador, enquanto que essa parte de cima está mais longe. É um efeito de perspectiva. Então, o que está mais perto está mais embaixo, no caso do rio, e o que está mais longe é o que está no horizonte, logo você vê menos detalhes. Então, você tem que levar isso em consideração quando você for fazer os gráficos ou for selecionar, pegar algum da internet para você utilizar. Deixa eu ver se o áudio aqui está saindo. Então, está saindo. Beleza. Vamos colocar aqui o rio 3. Tiled Sprite também. Rio underline 3. Opa, deixa eu ver aqui. Ah, sim, eu já tenho o rio 3, então ele não deixou eu colocar esse nome. Tem que ser o rio underline 4, né? Opa, saiu uma bagunça aqui. Rio underline 4. Selecionar a imagem. Tá aqui, ó, rio 4. Esse aqui já é bem maior. Aqui ele está 128 por 64. Como eu fiz esses gráficos, eu sei mais ou menos o tamanho que ele está. Se você perceber também, as cores dele é sempre do escuro para o mais claro.
e bem parecido com o próprio céu, porque o rio, o mar e tal, a cor do rio, a cor do mar costuma ser a cor do céu. Então eu tenho aqui as mesmas cores que eu tenho no céu, eu tenho no meu rio. E na mesma sequência, ó. Parte mais amarelada, essa aqui que é mais rosa, o roxo, esse roxo barra marrom escuro. Beleza. Vou dar um play aqui só para visualizar ele parado, então fica dessa forma. E agora eu quero fazer com que ele se movimente de forma que ele fique passando continuamente. O pessoal costuma fazer o seguinte, principalmente quem usou o Construct 2, costuma pegar várias vezes esse mesmo objeto e colocando aqui e configurando para que quando esse objeto sai da tela aqui, ele volte para o início da tela. Então ele passa, sai daqui, volta, passa, sai daqui, volta. Na GDevelop 5, assim como no Construct 3, você não precisa fazer esse sistema de ter os objetos e fazer com que eles, ao chegarem no final do layout ou da cena, ele volte para o início. Você não precisa fazer isso porque ele já tem um recurso que facilita esse processo. Só que antes disso, eu vou jogar aqui tudo para minha camada correta, né, que é a camada rio. E eu vou jogar também esses elementos do rio um pouco mais para cima. Então eu vou desabilitar a minha grade e aqui com a setinha do mouse eu vou jogar eles bem aqui para cima para ele ficar no horizonte, né? Porque aqui ele não está no horizonte. Acho que agora já está. Então beleza. No cenário original do meu game aqui tem uns prédios também, um cenário. Eu não vou colocar esses elementos porque nem é o objetivo da aula, desse vídeo, né? O objetivo é fazer só o rio mesmo. Então não tem por que fazer o cenário completo, com nuvens e tal. Apesar que o que eu vou ensinar aqui dá para você fazer nuvens também. Então agora vamos para programação. Programação, vamos lá na cena, ou melhor, nos eventos da cena, e vamos criar um evento vazio. Não vamos colocar nenhuma condição, porque eu quero que as ações que eu vou colocar aqui, eu quero que elas se repitam constantemente. Então não vai ter uma condição específica para que elas aconteçam. Assim que o jogo está rodando, essas ações precisam estar acontecendo. Então não precisa colocar nenhuma condição. Vamos lá. Adicionar uma condição que vai ser uma condição para aquele objeto que é um tiled sprite object. E qual que eu vou selecionar? Eu vou selecionar, cliquei aqui, né, para abrir as opções que tem nele, e vou vir aqui na opção Image Offset. Esse Image Offset ele pega a imagem do nosso tiled sprite e começa a pegar, por exemplo, ela está aqui e ele começa a arrastar aqui para o lado. E de tal forma que quando ele puxa para cá, ele já repete aqui. Então ele vai ficar meio que repetindo continuamente. A imagem é pequena e ela está no tiled sprite repetindo. Então na medida que ele for fazendo o offset, que é pegar a imagem e arrastar ela, ele vai fazer essa repetição, sem precisar criar vários objetos. Então a gente quer fazer esse offset no eixo X, que é o horizontal. Então seleciona ali, Image Offset, e qual que a gente quer? Vamos começar ali pelo rio 1, que é aquele que está mais no topo, e é o que tem que se movimentar mais lento, porque o que está mais longe, a gente tem a impressão que se movimenta devagar. Se você for pegar jogos da era 8, 16 bits que tem esse sistema de rio, você vai ver que lá no fundo é bem devagar, e quanto mais abaixo fica, mais rápido ele vai ficando. Então vamos começar com o rio 1. Então vou pegar o rio 1 e vou vir aqui no sinal de modificador e vou colocar esse add para adicionar, ou seja, eu quero adicionar um certo valor. A cada frame, a cada instante do meu jogo, ele vai pegar esse valor e vai aumentar. Se eu colocar 1, por exemplo, ele vai aumentando 1 a cada instante do jogo. O valor que eu quero colocar
eu vou colocar 0.3. Eu vou colocar alguns valores aqui, depois a gente vai ajustando. Então a gente programa o básico e depois vai ajustando os valores até encontrar a velocidade ideal. Ok, vou dar um play aqui só para a gente visualizar como que tá. Então tá ali, ó, já está se movimentando bem devagar. Beleza, talvez a gente altere essa velocidade, mas por enquanto vamos deixar aqui. Agora eu tenho que fazer o outro objeto do rio, que é o rio 2, se movimentar. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse evento, essa ação, né? Você clica aqui do lado dela, aqui nessa parte branca. Ctrl C, Ctrl V, dá um duplo clique. Vou mudar aqui para o rio 2. E agora o valor eu vou aumentar. Vou colocar aqui 5, por exemplo. Ok. Vamos dar um play aqui só para visualizar. Olha lá, agora esse de baixo ele movimenta mais rápido. Beleza. Vamos copiar esse aqui também. Ctrl C, Ctrl V. Vamos dar um duplo clique e vamos colocar aqui o rio 3, que vai se movimentar também mais rápido. Vou colocar para ele se movimentar, o último foi 5, então vou colocar ele para se movimentar a 8. Vamos testar aqui. Então, cada um numa velocidade. Agora vamos para o último. Ctrl C, Ctrl V. Vai ser rio 4. E também adicionar, né? E vamos colocar aqui a velocidade de 1. Ok. Dá um play e vamos ver. Olha só que ele se movimenta em velocidades diferentes. Só que eu preciso fazer esse de baixo um pouco mais rápido. Então eu vou ir alterando. Esse rio 1 eu vou colocar 0.1. Para eu ir ajustando aqui a velocidade. Ficou muito lento. Então vamos colocar aqui 0.2. 0.2, o rio. Vou colocar aqui na ordem. Só para facilitar. Então o rio 2, 1 está 2, o rio 2 está 5. Acho que já está bom. Eu só vou alterar esse rio 4, colocar 1.2. Eu quero que ele seja um pouco mais rápido. Então, beleza. Então tá aí o nosso efeito de rio. E você não precisa necessariamente fazer esse efeito somente para um rio. Isso que eu ensinei você pode utilizar para uma série de coisas. Por exemplo, tem um jogo de nave que eu estou fazendo que o cenário ele se move todo dessa forma. Eu tenho nuvens aqui em cima, tenho nuvens nessa parte de baixo, tenho fundo e eu utilizei esse sistema para fazer o cenário se mover infinitamente sem eu precisar criar os objetos várias vezes. Porque geralmente jogos de nave você tem a nave do player parada e o que se move é o cenário. Então o cenário se move infinitamente e os inimigos vão se aproximando na medida que o jogo vai avançando. Então você não precisa ficar preso a um rio. Você pode utilizar isso para fazer diversas coisas diferentes. E no Construct 3 é bem parecido também. Tem uma diferença ou outra, mas dá para você fazer isso no Construct 3 também. O 2 eu acho que não é possível fazer isso, não dá para fazer. Mas o 3 eu já fiz e funciona muito bem também dessa forma. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha valido a pena não ter vídeos na semana passada. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative as notificações. E também não deixe de conhecer o nosso curso Game Art 2D, que é um curso onde eu ensino basicamente tudo que você precisa aprender para você criar artes para jogos bidimensionais, ou seja, jogos 2D. Então você vai aprender técnicas de desenho, técnicas de pintura digital, criação de cenários, animação, pixel art e uma série de coisas. São várias horas de conteúdo. Eu não fiz os cálculos da última vez que eu coloquei atualizações, mas dá mais de 60 horas de conteúdo
Ou seja, tem bastante coisas para ser aprendidas nesse curso. E para você que quer criar jogos 2D, é interessante que você também aprenda a criar os gráficos. E talvez você pergunte, mas eu não sei desenhar nada, eu não sei, nunca desenhei na vida. Não tem problema, porque no próprio curso eu já ensino a desenhar. O primeiro módulo do curso é técnicas de desenho, justamente para pessoas que não têm habilidade nenhuma com desenho. Então, para você fazer esse curso, você não precisa saber desenhar, porque você vai aprender a desenhar. Então, não se preocupe com essa questão, porque o pessoal fica com receio de entrar para esse curso por não saber desenhar, mas não é necessário, porque o próprio curso já vai te ensinar a desenhar. Você vai aprender a desenhar, você vai aprender pintura digital e vai ser o suficiente para você criar as artes para os seus games. É lógico que o que faz você se tornar bom em algo, isso independente do que for, é a prática. Então eu vou ensinar as técnicas no curso e aí na medida que você vai praticando e aprimorando, você vai melhorando o seu trabalho. E isso acontece em tudo, né? A prática que leva à perfeição. Então é isso aí. O link vai estar na descrição para você conhecer. É isso aí. Nos vemos então no próximo vídeo. Até mais!